pensamento. Quem sabe os desejos de uma flor que entrega-se ao bailar dos ventos. Te vejo, presinto o perigo, te sigo com um brilho no olhar. Se chego, não sei o que digo, não vou me controlar. Hoje eu decidi te confessar, o amor não consegue esperar. Eu decidi te confessar, o amor não consegue esperar. Eu decidi te confessar. Estamos de volta com o Atualize, a banda Cântaros aqui com a gente. Obrigada pela presença de vocês. O tema de hoje é agricultura e falávamos sobre organização produtiva, a necessidade do fortalecimento desse poder do campo através de uma organização produtiva. Eu queria que vocês explicassem para a gente. Quem fala? Desculpa, não pode ser? Veja só, eu vou tentar fazer uma colocação bem mais ampla, né? Porque é difícil realmente a gente explicar em detalhes isso, né? Mas eu diria o seguinte, temos uma noção muito clara de que as empresas são globais, as empresas são grandiosas, inovativas, sabemos disso, que nesse mercado elas são vencedoras, né? E quem não se insere fica para trás, não é mesmo? Então a gente observa um hiato muito grande entre ricos e pobres, né? Mão de obra altamente qualificada e não qualificada, empresas sofisticadas, enfim. Esse é o quadro, tá certo? E sabemos que, apesar de pensar uma visão global, os municípios, os territórios, as regiões, né, eles podem apresentar diferenciais fundamentais. E esses diferenciais estão exatamente aí, né? Só que não temos que quebrar a ideia microeconômica do produtor. Não dá mais para pensar no produtor. Precisamos pensar numa escala territorial. Ou seja, então, ao invés de pensar na propriedade, vamos pensar num território em que essas propriedades se integrem. Numa união de produtores. Exatamente. Não quero falar em cooperativa, porque esse nome não está desgastado, ninguém confia. Tá? Então, quer dizer, é a ideia do território onde haja uma integração de produtores, de produção, que aí você tem escala, etc, etc. E um elemento fundamental para que isso aconteça, tá, está dissociado de vontade de governo, de produtor, etc, etc. É preciso resgatar confiança. Estamos trabalhando muito na ótica do discurso. É o discurso. A gente precisa transformar esse discurso em prática. Como, na verdade, resgatar a confiança, fazer com que o produtor abra a terra dele, por exemplo, para usar uma máquina. Fazer com que o produtor possa contar com o seu vizinho, como acontece no sul do Espírito Santo, para fazer uma colheita mais barata, tá certo? Resolver a questão da logística de forma cooperado, né? De forma com reciprocidade, com cooperação entre eles, né? E o governo tem um papel fundamental, assim como a universidade e centros de pesquisa, né? O governo, ele tem responsabilidade com o desenvolvimento local, não é mesmo? A universidade, ela detém conhecimento. Como fazer esses entes entenderem que eles fazem parte dessa rede de proteção aos pequenos produtores? Como fazer eles entenderem isso, né? Também é preciso resgatar a confiança, é preciso jogar no lixo as vaidades, entendeu? É preciso acabar com a história de que eu sei tudo, não preciso ouvir nada. Aí me perdoe, os políticos, eu tenho que fazer uma crítica. Os políticos, quase que de maneira geral, eles imaginam que eles não precisam ouvir ninguém, eles sabem tudo. Então fica num cabo de guerra de que as pessoas que não procuram ele, né, tá certo? A universidade que não procura o governo, enfim, é preciso acabar com essa história
colocar as cartas na mesa e ver como nós podemos transformar esse território num território colaborativo. Junção de conhecimento, né? Exatamente. Aí poderemos ter produtos de alto valor agregado, poderemos ter a inserção desses pequenos produtores nesse sistema capitalista, porque a única maneira é através da ação coletiva. Inserção e competitividade, ação né? individual, exatamente. Então, é um trabalho árduo que está longe de ser resolvido a partir do discurso. Ou o cara, né? O cara que estou me referindo aí, qualquer ator desse ou agente desse, né? Ele reconhece que ele sozinho não vai resolver, ou ele não vai resolver realmente. Na verdade, eu acho que entendo que o que mais a maioria dos políticos entende de agricultura é na hora de comer. Né? Porque a comida está na mesa, é o entendimento dele se a comida está gostosa ou não. E a questão da cultura do trabalho e a união, que os professores aqui estão dando uma aula para a gente hoje, eu estou numa felicidade tremenda de ver como São Francisco está crescendo, e eu já quero parabenizar o senhor por isso, também o Wilsomar Vovô, lá da Secretaria de Meio Ambiente, com esses projetos que vocês estão lá do Maracujá, da volta do plantio do Maracujá, está excelente, mas a cultura do trabalho, que a gente precisa aderir e adotar e fortalecer cada vez mais, que é atrapalhada, repito, por essas questões assistencialistas, faz com que a gente, por exemplo, aqui, para você ter ideia, a gente tem um dado, aqui tem um assentamento, os assentamentos que Campos tem, coincide com a quantidade dos assentamentos que nós temos no Rio Grande do Sul. E eu conheci um assentamento, conheci o pessoal de um assentamento, com a mesma quantidade de terra que eles têm aqui, que eles têm lá eles produzem 9 milhões de toneladas de arroz ao ano. Aqui o que a gente produz é pífio. Então, assim, os cabos eleitorais, vamos dizer, que a gente tem aqui nas baixadas, eles são usados como eles se entrelaçam com políticos, vereadores e afins, e eles seguram o cara, ao invés de botar o cara para produzir, o produtor para produzir. Eu conheço vários produtores, vários proprietários de pequenas quantidades de terra, 1, 2 alqueires, que o cara, muitos deles ou estão vigiando um banheiro, estão trabalhando num banheiro, ou outros estão fazendo alguma atividade que não está ligada à terra, e aquele pedacinho de terra dele que poderia estar produzindo, ele alugou para um vizinho, para um amigo, para colocar 5, 10 cabecinhas de gado ali, pagando R$20 cada. E ele ganha 1.000 e pouquinho aqui, com 200, 1.200 e pouquinho, 1.300 e pouquinho, enquanto ele poderia estar colhendo aí 2.500 caixas de aipim por alqueire, que é a nossa média aqui, 2.000, 2.500. Então, assim, realmente o professor aí tá com razão, a gente está muito aquém ainda. Mas eu quero fortalecer a minha fé e minha esperança na gestão atual, na pessoa do secretário Nildo Cardoso, entendendo que ele vai sim, principalmente depois de assistir esse programa aqui, dar a devida atenção que a gente merece como produtor e como agricultores. Eu só gostaria de frisar a questão de como nós encontramos a situação da Secretaria de Agricultura do nosso município. Quando a atual gestão assumiu, nós encontramos todos os equipamentos sucateados. Os que estão andando hoje, que são 3 tratores e alguns implementos, foram recuperados por nós. Está muito longe de alcançar nossos objetivos, mas com toda essa dificuldade nós já conseguimos fazer quase 700 atendimentos a pequenos produtores rurais. Conseguimos, foi um projeto que nasceu em 2014 no governo anterior, que foi um projeto chamado Mais Frango. Aí eu quero citar a questão da aproximação das universidades com o governo, que é uma parceria com o governo municipal e a UENF, estava lá a dar assistência para os produtores, que é a professora Carol. Ela fez um treinamento, as pessoas que são contempladas com as mini-granjas,
elas recebem um curso, um treinamento, daí para depois elas estarem aptas ou não a receber a mini granja, que é uma permissão de uso para os pequenos produtores. Já conseguimos, com muita luta, mas conseguimos inaugurar as 3 mini granjas lá de Seis Marias, ainda faltam outras, que aí tem uma fila de espera na questão do preparo desses alunos, que já passou por uma etapa e tal, mas ainda vamos instalar as outras. Já estão lá com 3 mil pintos, né, que chegaram, agora já estão franguinhos, que já estão com quase 500 gramas. Esses animais, os produtores, daqui a 15 dias ou um pouco mais, porque eles estão uns 20 e poucos dias, esses animais vão ter saída, vão ser abatidos em um abatedouro que é legalizado pelo município, que é um outro serviço da Secretaria da Superintendência, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Ele tem um no município que é legalizado pela gente, e esses animais vão ser abatidos e passar pelo processo de embalagem, todo o processo de comercialização, e esses produtores vão ter esse benefício. A Prefeitura entrou com esse projeto, a UENF na ajuda, na assistência técnica, orientação, treinamento. Com isso foi inaugurada uma mini fábrica de ração que se encontra lá no Colégio Agrícola, que também estava parado. Então, tem muito para a gente fazer, com certeza. Mas, diante de todas as dificuldades, nós estamos na luta, estamos tentando e estamos conseguindo. Lógico que está faltando muita gente. Por exemplo, nós temos 3 tratores para atender os pequenos produtores. Nessa extensão territorial que o campus tem, há de convir que não vai dar para atender todo mundo. Aí volto, só lembrando uma questão que foi colocada, a proximidade do produtor e o governo, né? Essa proximidade é lógico que tem que existir. Ela vai ser incentivada, ela vai ser aflorada, eu acredito eu, de acordo com as oportunidades e os incentivos que foram sendo dados. Aí sim eu vejo um pequeno produtor ou um médio produtor bater no peito e dizer: eu sou um produtor rural, tenho orgulho de passar isso para a família e para a própria população, né? Eu vejo como a única, não vejo outra, saída para o nosso município, a agricultura. Temos muitos obstáculos para pular, mas eu acho que diante da situação que o município está passando, e o que nós da maneira que nós encontramos, eu acho que nós já conseguimos fazer muita coisa. O Marlon citou uma coisa muito interessante, eu vou ter que ir para o intervalo rapidinho, mas a gente volta com você. E uma outra questão que eu vou querer levantar aqui no próximo bloco. Essa questão desse enredamento numa antiga política que foi feita durante muitos anos no município, em que se deixou de lado essa valorização do conhecimento do solo para que esse trabalhador que poderia estar produzindo fosse inserido numa série de outros subempregos, subserviços ou, enfim, alguns encaixes ou qualquer coisa parecida. E isso anda diretamente com a questão da sucessão familiar na terra, na agricultura e da desvalorização desse conhecimento. Eu vou querer trazer isso de volta no próximo bloco, você segura aí só um pouquinho, que a gente volta já já. Com uma música que tem muito a ver com esse tema que a gente está debatendo. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba,
pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte.